Muito bem, agora estou eu aqui de novo. Queridos, que coisa boa é ver a nossa igreja crescendo, que coisa boa ver a nossa igreja se equilibrando financeiramente. Você está feliz com essa notícia? Eu fiquei muito feliz. Quando o pastor Júnior me mandou, ele falou assim: Pastor Elton, vocês estão equilibrando as finanças de Taubaté. E aí ele falou: faltam só R$300 nesse mês. Eu falei: mas domingo é março, domingo nós vamos equilibrar. Já pedi para a pastora Sui, quem for lá contar com ela, pedir para trazer de volta o saldo para a gente saber o que foi, e nós vamos dar essa notícia boa aí. Você crê que vai ser uma notícia boa ali? Amém. Eu creio também. Glória a Deus pela sua vida. Isso se dá, queridos, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, e eu louvo a Deus pela sua vida. E se você ainda não entendeu isso, a minha oração é que isso, sabe, essa chave vire na sua mente, e que você experimente do que é participar do reino de Deus. Amém? Vamos ler juntos aqui um texto bíblico que se encontra lá em Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1. Isaías 61, a partir do versículo 1. Nós estamos numa trajetória, esse é o terceiro domingo, que nós cremos que Deus tem falado coisas muito audaciosas para nós, muito ousadas para nós. Nós entendemos que vamos caminhar como igreja para uma arrancada muito mais ousada do que a gente já vinha. A Casa de Paternidade, ela tem um estilo muito, sabe, uma pegada muito, muito forte. E nós queremos introduzir essa pegada aqui em Taubaté, porque nós cremos que o Senhor já nos deu essa terra. Você crê nisso, querido? Isaías, no capítulo 61, a partir do versículo 1, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Diga assim: o Espírito do soberano está sobre mim. Lembra que uma vez eu preguei que a bênção do Senhor não está no lugar? A bênção do Senhor está onde? Sobre a minha cabeça. Diga assim: a bênção do Senhor está sobre a minha cabeça. E esse texto que Isaías professa aqui, e que Jesus depois vai repetir lá no livro de Lucas, ou no Evangelho de Lucas, o Isaías, ele tem essa visão de que o Espírito do soberano Senhor está sobre ele. E ele continua: porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E ele continua: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, e eu quero que você entenda bem em tudo que a gente está lendo e em tudo que a gente vai ministrar nessa manhã aqui. Nós somos uma igreja viva, sim ou não? E uma igreja viva, todo organismo vivo, ele cresce. Concorda comigo? Se o seu filho parar de crescer, você vai levar ele no hospital. Se a planta da sua casa não cresce, você vai ver o que está acontecendo. Ou é pouca água, ou é muita água. Eu fui descobrir que tem planta que não cresce porque você bota água demais. Não é verdade? Gente, eu não sei lidar com planta. O quê? Não, o cacto, se eu matei um cacto, eu desisto das plantas. Alguém precisa me ajudar a entender como é que lida com as plantas. Mas o fato é que todo ser vivo, ele cresce. E não só cresce, como ele também precisa gerar frutos. Nós estamos aqui nessa terra para nós gerarmos frutos. Nós estamos aqui nessa terra para que nós tenhamos uma descendência. Ou seja, nós geramos uma descendência que vai ficar para a posteridade. Eu tenho ouvido muita gente dizer assim: eu não quero ter filhos não, porque o mundo está muito mal. Já ouviu alguém falar isso? Espero que você não tenha dito. Por que eu espero que você não tenha dito? Porque pessoas boas como eu e você precisamos nos gerar para nós mudarmos a situação desse mundo. Por isso que o texto aqui em Isaías, ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. E ele me ungiu para quê? Qual é a primeira coisa que ele fala? Ele me ungiu para levar o quê, queridos?
boas novas ou boas notícias. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que nós, como igreja de Cristo, nós não podemos ser aqueles que estão desanimando aqueles que estão ao nosso redor. Eu me lembro de uma vez, já contei isso aqui, eu estava viajando, estava fazendo uma viagem a trabalho daqui para os Estados Unidos, e nós pegamos uma turbulência. Turbulência é quando o avião dá aquelas saculejadas assim. E eu me lembro que o cara, o comissário de bordo, o cara que deveria dar tranquilidade para todo mundo ali, ele pega aquele microfone e ele diz o seguinte: pelo amor de Deus, todo mundo senta, porque nós estamos passando por uma turbulência. E eu disse: se esse cara que está voando todo dia está com medo dessa turbulência, morri. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque o cara que está ali como um comissário de bordo, ele precisa me passar o quê? Segurança. É ele que está ali. E naquele dia, é como se o Espírito falasse para mim: tem muitos cristãos que estão num papel em que deveriam dar boas notícias, mas só estão conseguindo enxergar péssimas notícias, e estão desesperados, estão com medo do que vai acontecer. Quantos crentes eu vi no Covid, com medo do que poderia acontecer? Queridos, como cristãos, nós temos que ter a certeza de quem nós somos em Cristo, e de para onde nós vamos. A gente não pode ter o medo da morte, porque nós sabemos que nós vamos nos encontrar com o nosso Pai. Eu entendo que é um negócio difícil para a gente entender, eu entendo isso, mas assim como um dia nós estávamos no mundinho da barriga da nossa mãe, e passamos pelo trauma de estarmos aqui, porque foi um trauma, sim ou não? Você nasce, alguém já te dá um tapa para você chorar, misericórdia. É um trauma. Você sai de um lugar que você está acostumado, agora você precisa respirar, agora você precisa comer, agora você precisa aprender a andar, agora você precisa aprender a falar, agora você precisa fazer conta, agora você precisa pagar a conta. Olha que doideira que é esse mundo. Mas do jeito que nós saímos de um mundo e passamos para um outro mundo, mas nós fomos acalorados com o abraço do pai, com o abraço da mãe. Imagina quando nós chegarmos no colo do nosso Pai Celestial. Já imaginou o que é isso? Já imaginou o abraço que Ele vai me dar? Nós precisamos ser portadores de boas notícias. A igreja é a esperança do mundo. Diga assim: eu sou a esperança do mundo. Por que você acha que você é a esperança do mundo? Por quê? Por que a igreja é a esperança do mundo? Quem arrisca? Fala, Dai, você ia falar alguma coisa aí? Não? Fala, Luciano. Porque nós temos a boa notícia que o mundo precisa. E o que é a boa notícia? Jesus Cristo, queridos. Se nós temos essa mensagem, a gente não pode andar com medo, a gente não pode andar apavorado, a gente não pode andar desesperado, a gente não pode... Eu vi um programa essa semana que o Sérgio Malandro estava nesse programa, e ele fala da porta dos desesperados. Você lembra da porta dos desesperados? Só quem tem mais de 30 lembra disso. E ele, Sérgio Malandro, que cuidava desse programa, ele dizia: você tem que gritar, porque você está desesperado. Tem vezes que a gente está na frente da porta da esperança, desesperado, mas em nome de Jesus, se nós carregamos a esperança desse mundo, sejamos portadores de boas notícias. Amém, queridos? Amém. Nós precisamos levar as boas notícias aos pobres. E sabe o que é levar as boas notícias aos pobres? É levar recurso para o pobre, é levar alimento para o pobre, é dar trabalho para o pobre, é dar dignidade ao pobre. O Senhor, entenda isso, o Senhor não nos chama para ser pobres, o Senhor nos chama para darmos boas notícias aos pobres. Dois entenderam isso hoje. O Senhor nos chama para prosperar, querido. Sabe por quê? Porque nós somos a esperança dos pobres. Nós somos a esperança. Então eu quero desafiar você a começar a entrar numa batalha espiritual, para Deus te dar novas ideias, para Deus te dar novos recursos, para Deus te fazer prosperar na sua empresa, para Deus fazer você crescer onde você está, assim como o testemunho da Dori que me marcou naquele dia. Para entender qual é o azeite, o que você tem na sua mão, fazer de melhor, para quê? Para que você restaure. E aí a gente conversou sobre os endividados. O Senhor te chama para saldar as suas dívidas, para você ter, sabe o que? Você ter o suficiente para a sua casa, e você ter o suficiente para transbordar na vida do outro. Você recebe isso?
A boa notícia ao pobre não é só chegar para lá e falar Jesus te ama. O pobre precisa de comida, o pobre precisa de dignidade. Queridos, todas as vezes que eu oro pela nossa empresa lá em Resende, quando eu falo, Senhor, faz a nossa escola prosperar, é porque eu entendo que eu dou dignidade a pelo menos 14 famílias naquela escola. São 14 famílias que têm o complemento da sua renda através de funcionários que trabalham conosco. E sabe o que eu tenho pedido a Deus? Deus, eu quero 40, eu quero 200, eu quero 400 funcionários. Sabe por quê? Porque eu quero levar boas notícias àqueles que precisam de um emprego. Então me dá os recursos, Deus, me dá a estratégia, Deus, me dá. E quanto mais eu vejo, tem crente falando assim, ó, quer ver? Deus me livre de ter funcionário. Eu vou criar uma empresa 100% autônoma, para não ter... Em o nome de Jesus, querido, nós somos chamados a levar boas novas, a dar dignidade, a dar emprego, a dar uma vida digna, nós somos chamados como igreja para isso. Você sabe por que eu fiquei tão feliz que as nossas finanças estão mudando? Porque a gente vai começar a fazer coisas que Deus tem colocado no nosso coração para sonhar aqui na nossa igreja. Você já imaginou a gente alimentando 100 famílias com cestas básicas? 200 famílias com cestas básicas? Você já imaginou a gente como igreja recebendo as pessoas aqui, elas são curadas, e a gente tem um balcão de emprego, e as pessoas começam a entender que aqui elas vêm, aqui elas são abençoadas, não só no seu espírito, mas também na sua fome, mas também na sua dignidade. Você imaginou os empresários aqui crescendo cada vez mais, e Deus dando sabe, sabedoria a você para abrir cada vez mais empresas, e dando cada vez mais empregos, e as pessoas começarem a comentar, vamos lá para aquela igreja, porque naquela igreja minha vida vai ser transformada. O Espírito do Senhor nos ungiu para levar boas novas, mas não só levar boas novas. Põe o próximo para mim aí. Ele enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Não só Deus quer nos prosperar, queridos, mas Deus quer curar as nossas feridas. Deus quer curar o nosso coração quebrantado. Deus quer curar as suas e as minhas emoções. Sabe aquelas coisas assim, ó vida, ó céus, ó azar, ninguém me ama. O Senhor quer nos curar desse mimimi. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente lá fora cheio de mimimi, precisando de alguém com uma palavra de Deus, dizendo, olha, eu era como você, mas o Senhor me transformou. Olha, eu tinha também essas feridas, mas o Senhor me curou. Olha, eu tinha isso aqui, mas o Senhor fez coisas grandes, e agora eu quero transbordar sobre a sua vida. Então eu quero liberar cura sobre você, eu quero orar sobre você. Queridos, aonde tem uma pessoa enferma, eu vou lá e eu oro. Se Deus vai curar, esse é problema dele. Rodrigo não estava aqui no culto semana passada, estava, mas daí saiu, aí ficou só a Paula. No final do culto eu falei, Paula, cadê seu marido? O pastor está lá no carro com dor na coluna. Eu não estou nem aí, já vou te dar. Eu não estou nem aí, eu fui lá no carro e eu falei, foi ou não foi, Rodrigo? Eu abri a porta do carro dele e falei, entrei na caminhonete chique dele, já botei o meu pé na caminhonete e falei, Senhor, é uma dessa aqui, Senhor, é uma dessa. E eu coloquei a mão sobre ele, queridos, e eu falei, em o nome de Jesus, eu declaro a cura sobre a sua vida agora. Eu declaro dor na coluna, sai agora. Eu declaro, e olha, se Deus vai curar ou não, não é problema meu. O problema é que a gente fica às vezes com medo de desapontar o outro, porque se Deus não fizer, Deus não me manda me preocupar com ele. Deus me manda profetizar. E o Senhor nos ungiu para levar boas novas, mas também para curar os quebrantados de coração. Nós precisamos entender que nós temos boas notícias, nós precisamos levar cura, por isso nós precisamos ser curados. Está claro ou não, gente? Estou me fazendo entender? Você está aí, né? Não só isso, o Senhor me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, mas o Senhor também me enviou a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Eu já disse isso aqui algumas vezes, o Senhor não nos chama para ter medo de Satanás, o Senhor nos chama para ter autoridade sobre Satanás. Ah, obrigado, alguém está comigo. Eu vou dizer de novo, que pode ser que você tenha medo, mas eu quero liberar essa palavra sobre você agora. O Senhor não nos chama para ter medo de Satanás, o Senhor nos chama para ter autoridade sobre Satanás. Amém.
É para isso que nós somos chamados. E nós precisamos entrar na casa daqueles que servem a Satanás e declarar liberdade àqueles que estão presos. Porque a Bíblia fala isso. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Cristo, a palavra. Ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos... É isso que nós precisamos levar. Nós precisamos levar Cristo, nós precisamos levar a verdade, nós precisamos levar o Espírito que está sobre nós para invadir aquela casa e libertar aqueles que estão presos. Gente, vocês estão comigo, sim ou não? O Senhor não só nos chama para dar boas notícias aos pobres, e nem só levar cura para os que coração estão quebrantados, mas também Ele nos chama para a liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. E aí Ele diz no versículo 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Tem muita gente hoje achando que o Senhor é mau, tem muita gente hoje não entendendo o que está acontecendo, e está com medo daquilo que está acontecendo, está sem saber o que está acontecendo, achando que as coisas que acontecem vêm da parte de Deus, e muitas vezes nós estamos colhendo problemas em relação ao nosso próprio pecado. E nós precisamos levar, queridos, precisamos levar liberdade, precisamos levar, boas novas. Mas não só o ano da bondade do Senhor, mas o dia da vingança do nosso Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu estou vendo muita gente dizendo hoje o seguinte: não, porque Deus entende o meu pecado, não, porque Deus é amor. Você concorda comigo que Deus é amor? Sim ou não? Deus é a fonte de todo amor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus também é a fonte de toda justiça. E tem gente pregando um evangelho que não é bíblico. Tem gente dizendo, Deus é amor. Não, Deus é amor, é verdade. Mas Deus é justiça. Deus é santo, Ele não compactua com o pecado. Essa história de que Deus entende a minha humanidade. Diga assim comigo: Deus entendeu a minha humanidade na cruz. A minha humanidade foi entendida na cruz. O que isso significa, pastor? Isso significa que em Cristo o Senhor falou, beleza, eu entendi, eles têm pecado, eles não conseguem se livrar desse pecado. O que eu vou fazer? Eu vou enviar o meu próprio filho para quê? Para resgatá-los. Agora, aqueles que escolhem não seguir a Cristo e escolhem viver em pecado, a Bíblia diz, Paulo, escrevendo aos Coríntios, e ele fala exatamente, aos Gálatas, aliás, ele diz, aquele que vive em pecado não é nascido de Deus. Porque o pecado na minha vida e na sua vida é um acidente e não uma trajetória. O pecado, ele é uma trajetória até eu encontrar Jesus. Quando eu encontro Jesus, passa a ser um acidente e não mais um caminho. Você está entendendo, sim ou não? Estou achando vocês meio dispersos hoje, gente. Está tudo bem? Vocês estão comigo? Estão comigo, né? Beleza. Eu não sei porquê, mas quando a palavra ela tem mais peso, a sensação que eu tenho é que vocês desconectam muito fácil. E eu vim orando para Deus liberar essa palavra, porque se a gente entender isso aqui, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, ninguém vai segurar a gente se a gente entender isso aqui. Ninguém vai parar a igreja de Cristo se a gente entender isso aqui. Você vai começar a orar por enfermos, você vai começar a orar e as coisas vão acontecer. O Theo estava com uma íngua aqui, e ele começou a dizer, pai, mas está doendo, está ardendo, e eu falei, nós vamos orar até esse negócio sumir. Ele falou, mas eu não preciso tomar remédio. Eu falei, você pode também tomar remédio, mas nós vamos orar até esse negócio. Gente, eu estou desse agora, se eu estou ficando maluco, ou vocês entram na minha loucura, ou vão andar sozinhos nessa loucura. Mas agora para mim é o seguinte, pastor, eu estou com isso, eu vou orar por você, e eu oro. E eu vou começar a declarar o sangue de Jesus sobre a sua vida. E se você está com qualquer coisa, eu creio que o sangue de Jesus pode arrancar isso da sua vida e fazer todas as coisas novas. Você está entendendo isso, sim ou não? Por isso que a Bíblia fala lá em Coríntios o seguinte: em Cristo, toda criatura deixa de ser o que era e passa a ser nova criatura. Porque em Cristo todas as coisas são novas.
Então eu creio na cura, eu creio na provisão financeira, eu creio na restauração de casamentos, eu creio no destronamento de Satanás, eu creio em todas as coisas que Deus pode fazer. Não há nada que Jesus não possa fazer. Eu posso ouvir um amém por isso? Diz assim: para proclamar o ano da bondade do Senhor, versículo 2, e o dia da vingança do nosso Deus. E aí ele continua: para consolar todos os que andam tristes. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Só tem como consolar quem está triste, quem não está triste. Vou dizer isso de novo para você. Só tem como consolar quem está triste, quem não está triste. Então o Senhor quer curar a sua tristeza. Porque ao curar a sua tristeza, você consola aqueles que estão tristes. Você carrega uma alegria dentro de você. Mas o texto continua: para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza, o óleo da alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Outras versões dizem angustiados. Agora, como é que eu vou levar o espírito de alegria se eu estou com o meu espírito abatido? Como é que eu vou levar o meu espírito de alegria, um manto de alegria, se eu estou com um manto de tristeza sobre a minha vida? Queridos, em o nome de Jesus, se você se sente triste, porque há pessoas que têm uma tristeza profunda. Você conhece alguém assim? Tem gente que tem tristeza profunda, tem gente que não consegue ter alegria. Deixa eu falar uma coisa para você. Em Cristo, você não precisa de um carro zero, nem de uma casa nova, nem de uma roupa nova, nem de um passeio no shopping para ficar feliz. Porque o carro novo, a casa nova, a alegria, a roupa nova, ela tem prazo de validade. Tem ou não tem? Aos homens aqui, você quer comprar o carro dos seus sonhos, você compra o carro dos seus sonhos, 2 anos depois, se é isso tudo, você já está de olho num outro carro novo. Por quê? Porque o carro, ele nos traz uma alegria momentânea. E tem alguns carros que são conhecidos entre os homens. Esse carro aí dá 2 alegrias: na hora de comprar e na hora de vender. Quando você consegue vender, né? Porque as coisas materiais, elas nos dão alegrias passageiras. É só você olhar para uma criança. A criança pede um negócio hoje, você dá, amanhã o negócio já foi embora, já quebrou, já estragou, já... É assim ou não é? Por quê? Porque a alegria daquela conquista foi muito rápida. Por isso que nós precisamos entender que nós somos chamados para levar um óleo de alegria, um óleo de louvor, mas para isso os seus lábios precisam estar cheios do louvor, querido. Mas o que é louvor? É ouvir um louvor no YouTube? Isso é louvor, sim ou não? Fala assim comigo: adoração é um estilo de vida. A música faz parte da adoração. Agora deixa eu dar uma péssima notícia para você. Ouvir música do estilo solteiro não trai, não dá para ter vida de adoração ouvindo esse estilo. Você sabe que música eu estou falando, sabe ou não sabe? Não? Pega qualquer uma que seja parecida com essa, que você já deve ter ouvido. Eu estou boquiaberto com a qualidade musical que o Brasil tem vivido nos últimos dias. É apologia ao sexo, sim ou não, gente? É apologia à traição, sim ou não? É uma sofrência, que misericórdia. Ah, como é que era o nome da mulher, da rainha da sofrência? Vocês não sabem não? Ah, tá bom, seus crentes. Como é que era a rainha da sofrência no Brasil? Ouve 3 músicas daquela para ver se você não entra em depressão. É só choradeira, é só catiço de ruim. Dá para ter um estilo de vida de adoração ouvindo esse estilo de música? Dá ou não dá? Gente, na boa, eu não estou te proibindo de ouvir não, a escolha é sua. Agora, adorar a um estilo de vida de sofrência, adorar a um estilo de vida de traição, porque só se fala em traição. Um dia desse eu ouvi uma música que eu fiquei chocado, que o motoboy tinha levado o lanche na casa da mulher. Vocês já sabem que música que é, né?
Glória a Deus que você não sabe, Dori. Porque o motoboy vai levar o lanche na casa da mulher, o marido não está, e aí o motoboy também comeu o lanche, se é que você me entende. E eu ouvi isso dentro de um Uber, e eu fiquei me perguntando, o que é que está entrando na cabeça desse motorista? O dia inteiro ouvindo música que só leva a trair, que só leva a dúvida, que só leva a uma vida longe de Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, só tem como a gente levar um manto de louvor para as pessoas que estão ao nosso redor, se nós temos um louvor nos nossos lábios constantemente. Pastor, você está me proibindo de ouvir música secular? Não, eu estou pedindo em nome de Jesus, escolha bem as músicas que você ouve. Porque o nosso corpo tem duas entradas, os olhos e os ouvidos, e a forma que Satanás atinge o seu coração é através dos seus olhos e através dos seus ouvidos. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou para mim que um camarada no trabalho dela já cantou todas as mulheres do trabalho, e não só cantou, como já colocou a mão em partes que não era para colocar, no meio do trabalho, no ambiente de trabalho. E eu disse, eu não tenho dúvidas de que esse cara é viciado em pornografia. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando a pessoa começa a entrar em vícios que afastam de Deus, ela começa a perder os limites de onde ela está. E esse cara que começa a invadir o espaço de mulheres, é porque com certeza ele tem tanto acesso a isso, ao mundo virtual, que ele acha que ele pode trazer isso ao mundo real. Por isso que Paulo diz, querido, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me... Ouvir música secular é lícito? É. Mas todas te convêm? Eu gosto de música secular. Eu gosto de ouvir umas músicas românticas com a minha esposa. Mas eu escolho bem. Porque no dia que eu ouvi, eu estava no Uber, e eu ouvi, porque solteiro não trai, solteiro não trai, solteiro não trai, a letra da música era solteiro não trai. O Theo vira para mim e diz, pai, o que é solteiro não trai? Eu cutuquei no ombro do motorista e falei, só pode desligar o rádio, por favor? A gente estava saindo da igreja, numa unção, e de repente solteiro não trai. Eu falei, amigo, eu não sou obrigado a ouvir essa pergunta do meu filho por conta da música que você ouve. Queria te pedir com todo respeito, só pode desligar o rádio? Ele não gostou muito não, mas desligou. E eu falei para o Theo, filho, solteiro não trai significa, se eu não tivesse casado com a mamãe, eu poderia beijar outra mulher e eu não estaria traindo a mamãe, porque eu não sou casado com ela, mas como eu sou casado com ela, eu não posso beijar mais ninguém. Tá bom, pai, entendi. Matei o assunto. Falei numa linguagem que ele entende, mas você entende que é muito mais do que isso que eu expliquei para ele. O grande problema é que a gente tem deixado essas coisas entrarem na nossa casa e nós não estamos com um manto de louvor sobre a vida das pessoas que precisam, porque nós não estamos vivendo uma vida de adoração genuína ao Senhor. Diga misericórdia. Eles serão chamados, diz a palavra. Quem são eles? Olha só que interessante. Quem são eles serão chamados? Aqueles que nós levarmos as boas notícias, aqueles que nós curarmos, aqueles que o Senhor nos mostrar para a gente levar, tudo é isso aqui que Ele está falando. Essas pessoas, elas serão curadas, elas serão transformadas, suas vidas terão dignidade, e elas serão chamadas carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção em mim. O Senhor nos ungiu para levar um monte de coisa boa, sabe para quem? Para aquela galera que está lá fora, que aquela galera que está lá fora vai começar a ser plantada pelo Senhor, eles vão ter suas vidas mudadas, eles vão ter sua dignidade restaurada, eles vão ter casamentos restaurados, eles vão ter sua saúde restaurada, sabe para quê? Para que todo mundo veja, ali tem presença de alguma coisa, que eu não sei explicar o que é, mas tem a presença de Deus naquele lugar. Gente, reage, eu estou acabando. Por favor, não desconecta não.
Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Olha só, o Senhor vai restaurar famílias que têm gerações e gerações sendo destruídas por causa de mim e por causa de você. O Senhor vai nos levar a conectar com pessoas que não estão conectadas com Ele, porque Ele quer a mim e a você conectar para que essas pessoas tenham suas vidas restauradas, sua vida financeira restaurada, sua saúde restaurada, seu casamento restaurado, a seu interior, suas emoções restauradas. Mas o Senhor conta comigo e com você, querido, amém? E Ele diz no versículo 6, coloca o versículo 6 aí para mim. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão do quê? Vocês se alimentarão do quê? Fala só quem vai receber riqueza, beleza? Vocês receberão o quê? Das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. Ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. O Senhor quer restaurar, queridos. Você precisa ficar de olhos abertos, de ouvidos abertos, porque essa semana o Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai te dar visão nova, o Senhor vai te dar porção dupla, o Senhor vai te dar coisas para que você abençoe aqueles que Ele quer que você abençoe. O Senhor não quer te prosperar para você ficar com isso retido para você. Tiago diz, você não tem porque você não pede. E quando pede, pede para o seu próprio deleite. Eu preciso te ensinar isso nessa manhã. Você já sabe, mas eu quero te ensinar. O Senhor nunca vai te prosperar para você mesmo. O Senhor nunca vai te prosperar para você reter. O Senhor nunca vai te dar uma cura para você manter essa cura para você. O Senhor sempre vai te curar, te restaurar, te prosperar financeiramente, restaurar seu casamento, para que você seja bênção na vida daqueles que estão com você. Você está entendendo, sim ou não? Põe o texto de novo para mim. Eu quero ler junto com você. Eu quero que a gente declare isso. Eu quero que a gente profetize sobre isso. Vem cá, equipe de louvor. Fica aí, equipe de louvor. Você pode ficar em pé, querido? Mas eu quero que hoje você declare isso com voz de homem e de mulher de Deus, profeta e profetisa de Deus, voz de quem acredita no que está profetizando, beleza? Você colocou lá em cima, coloca lá em cima e dá um zoom para a galera que está em casa profetizar junto. Você que está em casa aí, profetiza também agora, declara isso sobre a sua vida, declara isso sobre a sua casa. Pode soltar, solta o som e nós vamos começar a ler todo mundo junto. Você vai botar a mão assim, ó, bota a mão sobre a sua cabeça e você vai falar com toda a força do seu ser. Vamos juntos, 1, 2, 3 e... O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes, a dar todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Você pode dar glória a Deus por isso? Queridos, em nome de Jesus, receba essa profecia.